Porque o médium responsável por aquele ponto, ele perdeu a perseverança, perdeu a coragem, perdeu a força. Então, todos nós somos de extrema importância na casa espírita. Este é o ponto que eu gostaria que todos nós refletíssemos nisso. Tá? Somos de extrema importância na casa espírita. Não somos aqueles insubstituíveis, mas somos importantes. Gente, quando a gente começa a pensar assim, mas não é pensar, não. É entender assim. Olha, todas as vezes que vocês vão pensar em liberar, em faltar, a gente pensa assim, mas espera aí, e a minha importância? O que é que eu faço? E aí, quando a gente considera a nossa importância, tem um outro ponto mais importante ainda. Oh, meu Deus do céu, por que elas não querem sentar? Fica escondida aí atrás. Cumpre o dever de sentar, gente. Oh, Jesus! Pronto! Fica escondida ali no corredor, fazendo sacrifício, ficar com as pernas doendo. Pronto! Mas vejam bem, é muito interessante, porque quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos nessa importância da gente na casa espírita, às vezes nós passamos por situações pesadas. Eu trabalho numa casa grande como a de vocês. E numa casa grande como esta, existem criaturas de todo tipo de sentimento e de pensamento. Existem médiuns de todo tipo, de todas as faixas, de todo colorido. E nessas vezes, um médium distraído, ele passa a ser instrumento de algum espírito que quer agredir a direção da casa. Mas quer agredir a direção da casa, às vezes não tem nada contra a direção. É claro que pode ter, mas às vezes não tem. Mas sabe por que eles querem agredir a direção da casa? Para a direção da casa desestruturar, e a partir daí, o resto do trabalho fica assim, parece aqueles balanços que as crianças gostam de brincar no parque, e rebenta um lado, né? Aí fica aquela corda pendurada, o banquinho pendurado assim, porque uma corda soltou. Não é que o dirigente seja melhor do que os outros, mas ele passa a ser um médium que vai receber do alto as orientações para o grupo. Pode ser até que os espíritos ligados àquele grupo não peguem exatamente o dirigente clássico administrativo, mas tem sempre alguém na casa que é aquele que dirige, de uma certa forma, conduz e tudo mais, que ele passa a ser o médium que capta as coisas. Aí a gente vê, lá vem o outro com as suas ideias malucas. As invenções do outro, olha lá, lá vem por cima da gente. E a gente começa a achar ruim das iniciativas. Agora, para que isso? Para que fazer esse encontro de manhã? Por que não se... Será que não dá para fazer só de tarde? Me tirar de casa de manhã? É invenção demais da conta. Ou seja, eu começo a questionar as orientações do dirigente. E não percebo que ele está sendo médio. Ele pode não perceber. Mas ele está sendo médio captando as orientações do plano superior. Aí vem os obsessores. Gente, o plano do equívoco é tão bem organizado. Se eles captam para daqui a 50 anos a ação que pode acontecer com um grupo que está indo caminhando direitinho, se eles veem que é algo muito sério, eles são capazes de encaminhar o representante deles também para a reencarnação. Para que aquele representante, na época certa, seja um médium na casa, para ser não é pedra, não, é tijolo do sapato da gente, para perturbar.
Então ele reencarnou com esse objetivo. Compete o quê? A luz espantar as trevas. Compete à casa, se ela vivenciar numa linha de amor, ela vai envolver de tal forma aquele representante que ele acaba virando representado, né? E ele passa para o lado do amor. Então compete a nós outros isso. Mas eu falava com vocês da nossa casa grande. Outro dia, não tem muito tempo, eu ouvi alguma coisa de uma pessoa, eu registrava que ela estava sendo médium. Mas da maneira como ela falou, foi tão pesada, ela foi uma médium tão autêntica, e certamente ela tinha alguma sintonia com o que o Espírito estava falando, e certamente eu merecia passar por aquilo, que o que ela falava parecia que doía assim no meu coração, e doía, e as lágrimas brotaram sem eu conseguir controlar. Não chorei, mas as lágrimas foram descendo, tamanha foi a força negativa da energia que vinha das palavras daquela pessoa. Então, quando bate uma coisa assim, você pensa assim, meu Deus, tem que ir embora. O que eu estou fazendo aqui? Já chego, já fiz muito por essa casa. Aí lá vem os milindros, né? Já trabalhei tantos anos por essa casa. Eu não sei, nunca vi dizer que ano de casa representa iluminação, não. Porque o que chega... Olha, não estou desrespeitando os antigos não, viu gente? Mas eu quero fazer uma comparação assim. Os que chegam, às vezes eles já se prepararam, já se esfolaram vibratoriamente em outros locais, e eles chegam prontinhos. Somando a energia deles com os outros dos antigos, a casa só tem a ganhar. Mas tem algumas pessoas, e aí agora eu estou esclarecendo por que eu falei dos antigos, não é generalizando, mas tem algumas pessoas, lá na nossa casa tem uma que fala assim, mas eu tenho 20 anos que eu estou aqui. Tem 20 anos, eu vesti a camisa dessa casa. Ah, então ótimo, vestiu a camisa. Daí a pouco, qualquer coisinha que você fala, ah não, eu não concordo com isso não. Mas ela está sempre, eu não concordo com isso. Como é que vestiu a camisa da casa? Então, quer dizer, os 20 anos que ela tem ali na casa, certamente são 20 anos abençoados para ela e para nós, que estão fazendo um exercício de aprendizado, de tolerância, de paciência, e ela certamente também deve estar fazendo o mesmo exercício com a gente. Porque a gente fala dos obsessores, mas os obsessores devem falar o mesmo de nós também, porque nós também, Deus me livre para os obsessores, né? Nós somos chatos, né? Então a coisa é recíproca. Então vejam bem, quando a gente tem consciência que somos importantes, prestem atenção nisso. Nem atitudes como essas pela qual eu passei podem servir de base para a gente abandonar a tarefa. Mas eu fui humilhada. O que é humilhação? Humilhação é a vaidade que foi e o orgulho que foi balançado. Ninguém humilha a gente, não, gente. Ninguém humilha a gente. Porque se você tiver com uma postura interior de tranquilidade, você não vai se sentir humilhado com uma postura do outro. Você vai sentir a dor da agressão. Pô, se você ganha um tapa na cara, dói, você chora. Mas isso não quer dizer que você foi humilhado, porque o que deu o tapa na cara pode ser uma pessoa em desequilíbrio, em desarmonia. Então, não humilhou. Foi um tapa de alguém em desarmonia emocional. Então, se eu sei, não é me sinto não, se eu sei que eu sou importante para o grupo, que eu sou indispensável para o grupo, eu não vou levar em consideração, no sentido de melindre, aquela ofensa que eu tiver recebido. Eu posso levar em consideração no sentido de buscar a direção da casa, tomar a providência necessária, porque quando Jesus fala para tolerar lá o necessitado, ele não disse que é para eu pôr no colo, fazer um troféu. Olha aqui, gente, me agrediu, me xingou. Peraí, aí é falta de vergonha minha.
Então eu vou tomar a medida que o caso merece, mas sem supervalorizar no meu emocional. Eu sou importante na casa espírita. Mas quando eu falo eu sou importante na casa espírita, eu também estou falando, não estou falando para a gente ficar andando de salto alto assim. Podem andar de salto alto sim, mas não é assim. Eu sou importante na casa espírita. Sou indispensável. Olha, o dirigente e a turma toda que está aí, eles são indispensáveis. Eles vão ter que me aguentar. Peraí, gente. Vocês estão vendo como é que vai mudando? E só o evangelho, só o conhecimento da doutrina vai mudando as coisas. Porque não é no sentido de eu estar em destaque. Eu sou importante no sentido de fazer o meu papel, de desempenhar a minha tarefa. Não precisa nem deles verem que eu estou vindo na casa, se for o caso. Mas eu, conscientemente, vou tendo aquela alegria. Eu estou cumprindo o meu dever. Gente, essa reflexão inicial foi só para esquentar, viu? Agora eu queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta nisso até agora que a gente falou. Nós vamos, de vez em quando, não vamos responder muitas de uma só vez, porque senão a gente não caminha, né? É só assim para quebrar um tiquinho, vocês vão ficar cansados de ouvir minha voz. Fala. Ah, não falei, o homem está de carro novo hoje, tá uma tristeza. Tem outra aqui. Tá uma tristeza ele, viu? Vai. Isso é o que você falou interessante aqui, pelo menos como é um bate-papo, acho feliz de essa oportunidade para a gente. Sobre a questão, na realidade, assim, da nossa casa que a gente vive, dessa motivação, direção, como trabalhador da casa, essas novidades, essas orientações, como você diz, que vêm do espiritual para a presidência da casa, para ser passada, às vezes o que a gente sente falta é só de uma conversa, de uma construção conjunta das mudanças. Talvez quando você diz que o pessoal do antigo diz eu não concordo com no processo, que muitas das vezes existe comunicações, mas não participação. Então, da mesma maneira que vem, como diz, se a presidência, a direção, eles são realmente responsáveis para receber essa orientação espiritual, e como médios eles têm que divulgar essa divulgação antes da implantação para construir juntos. E às vezes, porque uma casa grande até, para nossa, assim acho no mundo que eu vivo, na minha percepção, o que cria um certo desconforto dentro do nosso trabalho, e cumprimos o nosso trabalho, é justamente não conversar conosco. E por isso que eu estou achando importante esse momento. Pois é, acontece que muitas vezes somos nós os trabalhadores que dificultamos o diálogo para que a coisa seja implantada em conjunto. Todas as vezes, existem os dois lados. Existe aquela oportunidade da direção, olha, nós estamos recebendo essa e essa e essa proposta, estamos pensando em fazer assim, 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 e tem uma coisa séria, nesse meio aí, existem alguns que geralmente isso quase não está acontecendo mais. Mas existem, às vezes, alguns médiuns que querem impor determinadas opiniões e que, às vezes, jogam em cima dos pobres, dos espíritos, que não tem nada a ver com o assunto. Graças a Deus isso já está acabando. Mas houve um período de essa autocracia escondida atrás dos espíritos. Né? Hoje, todos nós, conscientes do papel da casa espírita, já não precisa muito disso mais, porque os dirigentes, os responsáveis, eles sabem que há uma conscientização a respeito do trabalho. Há uma proposta. Então, realmente o ideal é que a gente possa, a cada ano, por exemplo, ou a cada semestre, fazer encontros e cada área de trabalho apresentar suas sugestões, e das suas sugestões ser feita uma triagem, aí já pela direção, isso pode, isso não pode, mas pode em que sentido? Nas condições, etc. e tal, isso aqui a gente deixa mais para frente, ou seja, planejamento. Então, o ideal é que haja planejamento. Né? Mas até a gente conseguir implantar o ritmo do planejamento na casa,
às vezes, para o trabalho andar, às vezes acontecem certas coisas. Vou dar um exemplo, uma experiência minha. Há uns 5 ou 6 anos atrás, nós fizemos uma reforma na nossa casa e eu cheguei para o pedreiro, não veio o espírito assim, se materializou na minha frente e falou assim, você faça isso, para isso, para isso. Não. Mas me veio aquela ideia, é claro que todas as vezes que você está numa atividade dentro da casa, você está em prece, você já fez a prece. E veio assim, eu disse para ele, você deixa umas esperas aqui, daquele ferro mais, de maior densidade, né, da viga. Falei, deixa uma espera aqui, porque lá na frente o nosso auditório está ficando pequeno, talvez a gente tenha que aumentar aqui o auditório 50%. Aí, deixa essas esperas aí que a gente vai... E de vez em quando eu falava isso, nós vamos pôr a espera, nós vamos aumentar o auditório 50%, tal. Numa dessas atitudes assim, que a gente dá uma de humano, que agora eu estou aprendendo a não fazer muito isso, numa dessas atitudes aí, eu falei, quer saber? Esse povo fica achando que eu sou empregado. Esse povo que eu estou falando, são meus companheiros de casa espírita. Hein? Olha a minha linguagem. Eu estou colocando isso porque nós vamos abordar esse assunto daqui a pouco. Né? Olha a minha linguagem fraterna. Interna, não é para os outros, não, é para mim mesmo. Esse povo está achando, esse povo está pensando, quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer mais nada, já chega, eu já fiz mais do que eu devia, e eu, a partir de agora, eu não vou mais mexer com isso. Muito bem. Aí, eu pensei assim, puxa vida, está a rampa para chegar lá em cima, nossa casa tem muita subida, eu agora, à medida que a idade chega, né, antes eu subia assim, agora eu subo assim de umas 4 etapas, subo um pouco, paro, depois subo mais, né? Então, eu falei assim, gente, essa rampa está muito difícil para os trabalhadores empurrarem cadeira de roda aqui para cima, das pessoas para o passe e tal. Bom, eu vou cuidar dessa rampa. E me movimentei. Também eu não vou ficar pedindo dinheiro para esse povo. Né? Porque fica numa reclamação de não sei o quê. Não vou pedir. Eu vou me virar. Consegui um recurso para arrumar a rampa, que não é pequena. Ela é bem grande. Ela pega a extensão de um lote todo. De um lote de 360 metros, ela pega quase que o comprimento todo. Aí, quando eu estou fazendo aquela rampa, e não foi um médium espírita, isso aqui foi interessante. Eu estava com uma pessoa no carro, que eu ia com a pessoa numa cidade fora. E eu tinha esquecido os documentos do meu carro, na casa, lá na nossa casa. Eu falei, olha, me dá um tempinho, eu vou passar ali, vou só pegar o documento e nós vamos. E eu poderia ter passado pela entrada principal, que era na rua de cima, porque a nossa casa era da frente para 2 ruas. E em vez de eu passar por lá, eu passei por baixo, onde estava fazendo a rampa. E quando eu passei lá, o moço foi saindo do carro. A senhora é muito assistida. A senhora é muito abençoada. E eu falei, meu Deus, o que foi, né? Deu crise. O respeito ao médium, né? Estou colocando essas coisas para vocês verem quanto a gente tem que se trabalhar. O que será, né? E ele disse, meu Deus, eu estou vendo aqui, televisão aqui na frente, reportagem, isso aqui ia cair, tem muita água aqui embaixo. Isso aqui ia cair, porque é um prédiozinho de 2 andares. Isso ia cair e a senhora foi assistida. No fazer essa rampa, a senhora travou. Eu falei, esse moço não deve estar. Nosso julgamento. Mas, ao mesmo tempo, a vida vai nos ensinando a ser cautelosos, né? Eu falei, pelo sim, pelo não, deixa eu ver o que está acontecendo. Chamei uma pessoa da casa que trabalha com de análise de solo, sondagem. Eu falei, faz uma sondagem para mim, por favor, aqui desse terreno, Aí, o que é, Joselma? Não, faz uma sondagem para mim. Aí, daí uma semana ele veio escandalizado. Joselma,
Você não acredita. O lençol d'água está a 3 metros desse piso. Um predinho de 2 andares, onde nós temos um salão que pega 250 pessoas, e a 3 metros. No eles asfaltarem a rua e tal, a água veio por baixo para cá, a 3 metros. Aí ele disse assim, mas no dia que eu vim fazer a sondagem, eu não falei nada com você para não te assustar. Mas vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Porque tinha dado uma trinca também e tal. Ele me mostrou onde descia a água de chuva, na calha. Ele falou, você está vendo como é que ela está firme? Eu falei, tô. Agora, olha a marca onde ela estava e onde ela está agora. 4 dedos. O prédio andou para frente 4 dedos. Assim, 4 dedos assim. Tá. Eu levei aquele susto. Meu Deus, o que é que eu faço? Papapá. Sabe o que é que eu vou ter que fazer? Aquela emenda que eu, há não sei quanto tempo atrás, sei lá, 7, 8 anos, não sei quanto tempo, que eu falei, deixa essa espera na viga, para a gente emendar lá na frente. Ele disse para mim, aí ele falou, agora você procura um engenheiro. Procurei um engenheiro. Na semana que aconteceu aquela história no Rio de Janeiro, daqueles prédios caíram, os engenheiros, eles estão assim, tensos com construção. Esse nosso predinho, por exemplo, tem 30 anos. Nossa casa tem 57 anos. O predinho tem 30 anos. Aí ele disse assim, você não vai emendar para... que eu pensei, tira a parede, e não sei o que, tira peso. Ele falou, não, senhora. Você vai construir outro, encostadinho neste, para que ele não tenha que receber o peso do outro, no sentido, senão o outro vai continuar com o peso do mesmo jeito. Esse novo, é que vai ser a escora do antigo. Exatamente. A medida que eu tinha pedido, é o que nós vamos ter que fazer. Ou seja, eu tive a ideia, recebi a instrução, depois eu falei de pirraça que eu não ia fazer, esse povo, se quiser, eu não vou mexer, e eu vou ter que fazer exatamente o que está programado. Por que é? É invenção da Joselma? Não, é programação do alto. E nós, trabalhadores da casa espírita, somos muito questionadores. A gente fica, gente, vamos fazer as cadeiras assim, na roda? Por que tem que ser na roda? Por que não pode fazer um atrás do outro? Que invenção é essa de fazer roda? A gente fica, aí começa o questionamento. Então, o que é do plano espiritual, não tem jeito. Agora, gente, imagina, quase caiu um prédio para eu fazer o que já estava programado há não sei quanto tempo. Agora, se caísse, certamente eu passaria por momentos dificílimos, porque é um local onde tem trânsito todo dia, muita gente. Então, poderia ter acidente grave, poderia ter muita morte, como aconteceu no Rio, né? Minha consciência ia ficar daquele jeito, fora a pressão de muitos lados que poderia acontecer. Então, disse essa pessoa, o fato de você ter feito a rampa por dentro, amarrou o prédio sem você. Eu nem imaginava o que estava acontecendo, mas eu preocupada em facilitar a subida dos cadeirantes. Ou seja, quando há uma intenção sincera, os espíritos fazem o resto. No eu pensar na rampa, eu ia fazer uma rampinha assim. Aí a menina, não, José, mas ainda vai ficar muito aprumo. Vamos fazer isso. Aí ela fez assim, ó. Ela fez quase um L com a rampa, né? E ao fazer esse L, ela amarrou o prédio todinho por dentro. Na área que era aberta, ela veio com a rampa e prendeu, ajustou. Agora, por fora, a gente segura, quer dizer, resolvido o problema do prédio, com 3 metros, a 3 metros da água. Imaginem. Então, às vezes o dirigente é criticado sem o outro perceber. Por quê? Porque as pessoas, se eu tivesse também feito a complementação,
eu tenho certeza, lá vem a José com a invenção dela de construção, lá, mais uma. Agora eu estou toda assim, né? Ô, gente, ser humano é triste. Ser humano, José. Aí eu fico assim, agora eu ando de sapato alto perto deles assim, falo assim, agora eles estão vendo, né? Quero ver, agora eu estou construindo porque a casa estava caindo. Agora, quer dizer, é a nossa fraqueza humana, tá certo? É a nossa fraqueza humana. Mas nós temos que abrir mão disso. Isso é do século passado, gente. Isso é do milênio passado. Agora, em que a tecnologia avançou tanto, e aí entra o outro lado que eu ia falar. A tecnologia avançou tanto. A ciência tem feito tanta coisa boa para ajudar o ser humano. E eu não sei se vocês repararam, nós, os humanos, os espíritas, queremos bater na mesma tecla, a marcar passo do mesmo jeito. Não sair do lugar. Se a tecnologia avançou de um lado, nós tínhamos que avançar do outro. Sabe como? Fazendo cada vez com mais amor. Antes eu tinha, por exemplo, lá em Belo Horizonte, está muito engraçado. Assim, nós não estamos tendo campo de trabalho social muito mais não. Sabe por quê? A prefeitura assumiu as famílias necessitadas. Então, a sopa que eu dava, tem sei lá quantos restaurantes populares na cidade, com prato a R$1. Uma comida saborosíssima, com carne, com isso, com aquilo, né? E à noite, um belíssimo prato de sopa a 50 centavos. Então, aquilo, eles puseram em pontos